Ratonauta. Se você é fã da Creative Power ou fã de quadrinhos no geral, você com certeza conhece o Ratonauta. Ele foi uma série de gibis que foi lançada pela editora em 2018, marcando sua estreia oficial no mundo dos quadrinhos, junto com Pirulito. Ratonauta foi a saga mais famosa e mais vendida da editora, tendo rendido 18 edições, além de várias edições extras que vão ser comentadas mais pra frente. Mas infelizmente, o Ratonauta, como todos sabem, foi descontinuado no final de 2019. Triste. Pirulito. Se você não conhece o Pirulito, por favor, por que você tá assistindo esse vídeo? O Pirulito é um dos carros-chefes da Creative Power, tendo vendido pelo menos 12 edições. Ele começou em 2017, antes mesmo da Creative Power existir, mas infelizmente também foi descontinuado, mais ou menos no mesmo período que o Ratonauta. Os motivos dele ter sido descontinuado são mais fáceis de entender, porque Pirulito já não estava mais vendendo tanto quanto antes, e estava lançando menos edições. Mas ainda assim, triste, rasa. Todo mundo que já leu qualquer edição do Ratonauta sabe que no peito de cada um deles está escrito gigantão, rasa. E isso não é por acaso. Rasa é uma paródia de NASA, caso você não saiba, que é uma agência de exploração espacial americana. E tem tudo a ver com Ratonauta, porque ele também é um explorador espacial. Só que ele não é americano, ele é um rato, por isso o R. Bizarro. Cida Doce. Cida Doce é o nome do planeta onde o Pirulito vive. Ele aparece em todas as edições do Pirulito e também ao longo da saga Pirulito e Ratonauta, além de ser mencionado algumas vezes nos quadrinhos do Ratonauta. Não tem muito o que falar aqui. É um planeta de doces. E todo mundo que já leu qualquer edição sabe o que tem lá. Doces. Mas a gente vai tratar desse assunto mais pra frente com um pouco mais de seriedade. Tiro do Apolo. Se você for um pouco mais novo, talvez você não saiba disso. Mas logo na segunda edição do Ratonauta, nasceu o mais icônico meme de todos. O Tiro do Apolo. Isso acontece quando o Apolo, personagem do Ratonauta, tá lutando com os robôs em Robópolis. Então ele pega uma arma, aponta pro robô e fala: Tiro do Apolo. E dá um tiro. Essa frase foi muito perpetuada na internet por volta de 2018 e era extremamente popular entre o fandom de Ratonauta, com todo mundo falando o tempo todo. Tiro do Apolo. Bebi muito Guaraná. Esse foi outro meme extremamente popular da Creative Power, mas um pouco mais recente, porque ele aparece na edição número 18 do Ratonauta, o começo do fim. Nessa cena, o personagem Harry Pato, dos Guardiões do Cosmos, aparece embriagado com uma garrafa de Guaraná na mão, que é o motivo dele ter batido a nave na nave do Matéria Negra. Então, para se justificar do porquê de ter batido a nave, ele fala: bebi muito Guaraná. E levanta uma garrafa de Guaraná. Essa frase ficou icônica para todos os fãs que leram a edição. E muita gente nem sabe quem é o Harry Pato, mas soube por causa desse meme. Bizarro. Eu também. Seguindo com a sequência dos memes, e para finalizar, porque esses são os três mais populares, logo depois do Harry Pato falar que bebeu muito Guaraná, a Lhama Aranha responde: Eu também.
E nós vemos um quadro da Lhama-Aranha, também embriagada, também com Guaraná. Muita gente do fandom espalhava essa frase como resposta a um meme do Harry Pato. E era muito engraçado. Matéria Negra. Se você leu as revistas da Creative Power, você provavelmente já viu Matéria Negra. Pode até não saber o nome dele, mas sabe que ele existe. Ele está presente em todas as 4 sagas da Creative Power. E ele é o vilão principal de tudo. Apareceu pela primeira vez na saga dos games, em Ratonauta, mas depois foi se espalhando para cada uma das franquias, aparecendo em Pirulito e Ratonauta, Pirulito, Ratonauta, Guardiões do Cosmo e até no Stickman Man, edição número 2. Docinho. O Docinho é o principal vilão da saga Pirulito. Ele é muito relembrado pelos feitos dele extremamente maléficos, como ter atacado Cidade Doce com um robô gigante e sequestrado os amigos do Pirulito. Depois de um tempo, ele se aliou à Matéria Negra e ficou muito do mal, coisa que foi percebida no seu design, que ganhou chifres, porque ele estava virando diabólico. Nós não sabemos o destino desse personagem, que apareceu pela última vez em Guerra Sem Fim, mas nós sabemos que ele ia ter um papel crucial naquela saga. Robópolis. Robópolis é o planeta que o Ratonauta e seus amigos vão na primeira edição. Mas isso só não seria suficiente para colocar ele alto assim. Embora seja bem memorável a primeira edição, por que ele estaria tão conhecido? E não, por exemplo, o mundo dos games, que também aparece logo depois. Aí é que tá a resposta. Robópolis é o planeta mais visitado de toda a franquia Creative Power, tendo aparecido 3 vezes. Uma em Ratonauta, depois em Pirulito e Ratonauta, e depois de novo em Ratonauta. Esse planeta ser tão visitado fez ele ser muito querido pelos fãs. Joias do Cosmo. As joias do Cosmo eram o que unia, fundamentalmente, todas as franquias da Creative Power. Tudo convergia para elas, todos queriam tê-las, mas elas eram extremamente raras e poderosas. Elas apareceram pela primeira vez no final da saga dos games, com a joia dos games, que o Ratonauta roubou do Matéria Negra. E depois aparece a joia do terror em Pirulito. E depois a joia da tecnologia em Robópolis, na terceira ida do Ratonauta pra lá. Além disso, a gente descobre que o Matéria Negra tinha a joia da escuridão. Mas infelizmente, mesmo que tenha sido mostrado em uma edição que era planejado existir mais de 10 joias, Vingadores Guerra Sem Fim e Vingadores Ultimato saíram logo nessa época, e a Creative Power foi acusada de plágio. Os historiadores acreditam que esse é um dos principais motivos para a empresa ter falido e fechado suas portas. Os Vingadores roubaram a ideia deles. Maldita Marvel. Mochila a jato. Se você é um leitor atento, você já deve ter observado que existe um pequeno detalhe que diferencia o Apollo do Neil. O Apollo tem uma mochila a jato. Isso foi muito confuso na época, porque o design dos dois é praticamente idêntico, tirando esse detalhe. E muitas tentativas foram feitas para tentar tornar os dois mais diferentes, coisa que vai levar para um tópico na nossa próxima camada. E vamos falar daqui a pouco. Guerra Sem Fim. Qualquer pessoa que seja minimamente fã
do Pirulito e do Ratonauta sabe sobre a Guerra Sem Fim. Ela foi o evento mais hypado de todo o universo dos quadrinhos e estava sendo muito prometida há muito tempo. Logo nas primeiras edições, onde as joias foram introduzidas, a gente já sabia que ia ter uma conclusão épica para essa história. Mas infelizmente, ela nunca chegou. A Guerra Sem Fim, infelizmente, nunca teve um fim. Ela nunca nem ao menos chegou a ser produzida. Muitos se questionaram os autores originais do porquê que eles abandonaram logo na mais grandiosa saga de todas. Mas eles nunca deram uma resposta concreta. Alguns especulam que foi por causa da Marvel, alguns especulam que foi por falta de dinheiro, mas nunca saberemos a resposta. Cicatriz do Apolo. Como foi dito na última camada, durante muito tempo, a editora tentou, de alguma forma, diferenciar de forma mais clara o Apolo do Neil, já que o Neil é o protagonista e o Apolo não deveria ter tanto destaque. Mas como a mochila jato não funcionou, eles precisaram criar alguma coisa nova e surgiram com a cicatriz. Ela apareceu na edição da Luta dos Gladiadores, quando o Apolo toma um soco do gladiador e fica com uma cicatriz. A partir disso, virou uma parte eterna do personagem, que serviu para diferenciar de vez todos os três integrantes da nave. Cruel. Consoles do Ratonauta. Em diversas edições, o Ratonauta e seus amigos aparecem jogando jogos. Mas por direitos autorais e por medo de tomar um processinho, os autores decidiram colocar paródias para não ter que usar o nome de consoles reais. E aí nasceram o nome de alguns dos consoles mais icônicos da história dos games, como por exemplo o Rato Station 2 e o Super Ratendo, que eram, se você não sabe, paródias dos consoles Xbox One e Super Nintendo. Foi muito bem escondido, mas tão bem escondido que viraram consoles reais depois. Mas o Ratonauta nunca conseguiu reclamar os direitos autorais. Porque, porque foi muito bem feito e ninguém suspeitava. Que vacilo, Ratonauta. Queijinho. O Queijinho foi um dos grandes vilões da saga do Pirulito, que acabou aparecendo não só em Pirulito, mas também em Pirulito e Ratonauta. Ele foi extremamente icônico por vários motivos, como por exemplo o seu design colorido, que contrastava com os outros personagens, e sua intensa diabolicidade. Ele era extremamente do mal. E teve uma coisa que ficou ainda mais obscura no resultado do destino desse personagem, que a gente vai falar mais pra frente. Primeira edição de Ratonauta. Todo mundo sabe que Ratonauta começou em 2018, mas até os verdadeiros fãs às vezes se esquecem de parar pra pensar no que isso realmente significa. Porque quase ninguém leu a primeira edição do Ratonauta em 2018. E os que se dizem fãs só leram a edição remasterizada, lançada em meados de 2022. E aí surge a pergunta na comunidade mais atenta: o que aconteceu com a edição número 1 original? A verdade é que em 2018, mesmo com uma produção muito extensa da série do Pirulito, a Creative Power era muito, muito, muito falida. E quase ninguém lia. Ratonauta só foi estourar na sua segunda edição, em Robópolis. Mas a primeira edição, infelizmente, se perdeu com o tempo.
porque não teve nenhuma venda e acabou virando Lost Media. Existem fotos da capa original e existem descrições de como era o desenho. Alguns boatos dizem que essa edição foi remasterizada durante 2018 e depois novamente em 2019. A primeira vez adicionando contornos mais grossos e a segunda vez adicionando cores. Mas a versão que ficou pra gente foi a final, com tudo isso junto e uma capa muito bonitona. Mas infelizmente não existe qualquer tipo de registro hoje em dia de como a primeira edição com contorno a lápis e preto e branco se parecia, sendo uma das maiores relíquias da comunidade, que nunca foi encontrada. James. Durante uma de suas aventuras, ainda na leva dos quadrinhos de 2018, o Ratonauta encontra um grande amigo, James, um cachorro muito simpático do espaço. Ele aparece pela primeira vez no mundo dos games, sendo resgatado por Ratonauta e seus amigos e levado para o mundo real, onde ganha um traje de astronauta e vira amigo do bando. O que é curioso é que seu nome quase nunca é mencionado, e a comunidade esquece frequentemente que ele tem um nome, que no caso é James. Mas o nome dele é James. E todo mundo esquece disso. É triste. A infância do Ratonauta. Se você é um pouco desavisado, talvez você esteja se questionando por que isso tá aqui. Se todo mundo sabe que a primeira edição de Ratonauta retrata a infância do Ratonauta. Mas na verdade, essa não é a única edição de Ratonauta que fala sobre esse tema. Porque existe uma edição especial contando especialmente só da parte muito especial da vida do Ratonauta, que foi a sua infância, aprofundando como surgiram seus laços com Apolo e Galileu, e como foi o estudo deles até se tornar cientistas, e depois astronautas. Mas infelizmente, essa edição também foi perdida com o tempo. Não se sabe o quanto dela foi feito, ou se ela sequer foi finalizada. Mas o que a gente sabe é que ela nunca viu a luz do dia. Stickman Man. Ao contrário do que muitos acreditam, a Creative Power não tinha só Pirulito e Ratonauta como séries de quadrinhos. Na verdade, junto com as primeiras edições de Ratonauta, surgiu uma saga de um personagem chamado Stickman Man. E o nome da saga era Stickman Man e os Guardiões da Internet. Ela contava com personagens como o Spotify, o emoji de óculos escuros e o Steve do Minecraft. Infelizmente, a saga não foi tão popular, mas recebeu 2 edições e Stickman Man, junto com seus amigos, reapareceram em Guerra Sem Fim. Bizarro. Coautor de Pirulito. Todos os fãs estão careca de saber que quem escreveu praticamente todas as edições do Pirulito foi Thiago Botelho, a mente por trás de tudo. Mas o que quase ninguém sabe é que nas primeiras edições, durante a leva de 2017, existia um segundo roteirista que trabalhava de igual para igual na criação das histórias. Seu nome era Luiz Henrique de alguma coisa. Ninguém lembra o sobrenome dele, de tão esquecido que ele ficou depois de 2017. Ele acabou se mudando, saiu da editora e ninguém nunca mais ouviu nada sobre ele. Mas ele foi de importância extrema para o nascimento do Pirulito e para o frequente desenvolvimento subsequente, desenvolvimento da editora.
Que ele esteja bem, onde quer que esteja. Jack de Aparelho. O Jack de Aparelho era um dos personagens principais de Pirulito. Ele não falava, mas era muito carismático, servindo de montaria pro Pirulito, pro Bombom e pro Docinho. Infelizmente, ele acabou sendo obliterado depois de algumas edições. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ele. Ele só parou de aparecer depois de Pirulito e Ratonauta. O que é extremamente bizarro, considerando que a primeira edição do Pirulito é sobre ele fazendo amizade com um Jack de Aparelho. Mas a gente vai entrar nesse tópico em outro tópico. Pirulitinha. Ok, se você sabe disso, então eu sei que você é um verdadeiro fã do Pirulito. Porque a Pirulitinha é uma personagem muito obscura, que só apareceu em tipo 2 edições. Ela era o interesse romântico do Pirulito e já foi sequestrada pelo Docinho. Mas depois de ser resgatada, ela nunca mais aparece. E seu romance com o Pirulito nunca é concretizado. Talvez seja porque o Pirulito depois foi sequestrado de novo. Talvez seja porque o Pirulito foi para a dimensão do terror e quase morreu. Ou talvez seja porque os escritores não sabiam direito o que fazer com ela. Talvez ela fosse aparecer na Guerra Sem Fim. Mas como a Guerra Sem Fim nunca teve um fim, não saberemos. Edições especiais de Ratonauta. Algumas edições de Ratonauta que não pertencem à mainline, ou seja, linha principal, acabaram surgindo ao longo dos anos. Como, por exemplo, Ratonauta Piadas, Ratonauta Desenho dos Fãs e o livro de atividades do Ratonauta. Mas essa produção acabou sendo encerrada em 2018 e ela não tem muita coisa interessante para contar. Tem desenhos de alguns dos fãs mais antigos da série, o que é muito legal. Algumas piadas bem ruins. Não é à toa que o Piadas foi cancelado. Mas o livro de atividades teve uma coisa importante, que vai ser mencionada mais pra frente. Blob. Talvez você se lembre do James, cachorro do Ratonauta. Mas você se lembra do Blob, o gato do Marshmallow? Pois é. Em alguma edição de Pirulito, que nós não temos certeza de qual era, depois do apagamento geral do Pirulito pela Creative Power, simplesmente um gato apareceu em Candyland, vulgo Cida Doce. E esse gato gostou muito do Marshmallow, o que era muito engraçado, porque o Marshmallow tem medo de gatos. Mas eles acabaram ficando com o Blob e batizaram ele de Blob, porque ele tem cara de Blob. E ele virou o mascote do Marshmallow. Guerreiros da Galáxia. A gente já mencionou aqui que a Creative Power não teve só Pirulito e Ratonauta como séries, mas também teve o Stigma Man. Só que o que ninguém esperava, pelo menos dos mais desavisados, que não são fãs de verdade, é que existe uma 4ª série de quadrinhos chamada Guerreiros da Galáxia. Ela conta a história de 3 guerreiros super importantes para manter a ordem de tudo na galáxia. Sendo eles o Porco Skywalker, a Lhama-Aranha, que é uma aranha que foi picada por uma lhama radioativa, e o Harry Pato. Eles também só tiveram 2 edições, infelizmente, porque eles tinham um pouco de potencial. Mas felizmente eles apareceram em Guerra Sem Fim para dar um último adeus à franquia e fazer o encontro lendário
de todas as séries. Cidade Lúcia vazia. A gente sabe que as edições de Pirulito foram deletadas da história. Mas pensa comigo por um segundo. Quais são os habitantes de Cidade Lúcia que você se lembra? Tudo bem. A gente tem o Pirulito, o Marshmallow, o Bombom, a Pirulitinha, que foi mencionada nesse vídeo, e o Docinho, que é um babaca. Mas vocês lembram de mais alguém? Ninguém da comunidade consegue lembrar de mais ninguém em Cidade inteira. O que nos dava a crer que a cidade é simplesmente vazia. Os protagonistas não têm paz, eles não têm amigos além deles mesmos, não tem prefeito, não tem TV, são só eles. O que levou a muitas teorias da conspiração, como a teoria que Cidade Dulce é um experimento nuclear do governo americano e os doces são radioativos. E é bizarro. A morte do queijinho. No final da saga Pirulito e Ratonauta acontece o momento mais chocante e perturbador de toda a série. Quando Pirulito e Ratonauta trocam as joias, o Pirulito se transforma no Leon do Resident Evil 4 e faz o impensável. Com sua pistola, ele mira no inimigo queijinho, que falamos alguns tópicos atrás, e dá um tiro na cabeça dele. Eu sei que parece coisa de creepypasta ou de teoria da conspiração, mas você pode checar por você mesmo, uma vez que essas edições sobreviveram. O queijinho morre em tela, com tudo explodindo em sangue, e ele bem morto. E é só muito assustador pensar em como que isso passou para uma série infantil, de alguma forma. Porque Pirulito era para 12 anos, e Ratonauta também. Essa foi a única morte explícita da franquia. E os verdadeiros fãs até hoje se questionam como isso foi aprovado. A Liga dos Jegues de Aparelho. Agora que a gente tá em águas bem profundas, na hora de falar de uma das coisas mais misteriosas de Pirulito, a Liga dos Jegues de Aparelho. Durante uma edição em que o Docinho tá tentando destruir Cidadoce com um robô gigante, o Jegue de Aparelho, em um momento de desespero, faz um assovio muito foda e chama seus primos. E a gente descobre que existe uma liga de Jegues de Aparelho. Como teve o apagamento das edições de Pirulito, a gente não lembra muito bem, e eles nunca mais apareceram. Mas o que toda a comunidade concorda unanimamente é a existência de um jegue psíquico que consegue voar e falar pela mente. E ele pede de propósito pro Docinho uma partida de xadrez. E quando o Docinho pergunta quais são suas últimas palavras, ele fala distração. E todos os jegues da Liga dos Jegues atacam o Docinho ao mesmo tempo e o roubo explode. Mas infelizmente eles nunca mais apareceram. Triste. Teoria da Rasa Morta. Existe uma teoria bem obscura que circulava nos fóruns de Pirulito e Ratonauta, que basicamente dizia o seguinte: você já viu alguém falando com Ratonauta por algum comunicador? Você já viu a base da Rasa? Você já viu alguém se comunicando com a equipe alguma vez? Alguma estação de reparos? Algum satélite?
Pois é, eu também não. Essa teoria diz que basicamente a raça nunca existiu. O Ratonauta e seus amigos eram simplesmente tão inteligentes que eles mesmos fundaram uma empresa fictícia chamada Rasa para poder explorar o espaço com legitimidade. Mas essa suposta organização nunca teria existido. E é só coisa que eles inventaram. O que explicaria por que eles são abduzidos toda santa semana e não tem nenhum reforço para ajudar eles. Poxa, Rasa. Ratonauta é uma celebridade interplanetária. Um detalhe super pequeno que só apareceu uma vez na série, mas desde então levanta muitas perguntas. É uma frase, na verdade um conjunto de frases e exclamações que foi feito em Pirulito e Ratonauta 2, onde Pirulito e seus amigos ficam em choque ao ver Ratonauta e seus amigos dizendo serem muito fãs. Eles mostram até um gibi com a cara do Ratonauta, o que leva a crer que eles são muito famosos. Famosos em mais de um planeta. O que levanta a questão: o que são esses produtos que chegaram até Seda Doce? E como que chegaram se a Seda Doce é vazia e se a Rasa é morta? Eu, particularmente, Ratonauta fã, acho que foi o joystick de uma das cerebrais que a Rasa implantou, construído pelo Galileu, para controlar as opiniões interplanetárias e legitimar as expedições colonialistas deles. Mas aí é só especulação. Marshmallow é um gênio. Ao que tudo indica, o Marshmallow é só um garoto muito novinho, assim como o Pirulito. Mas se você parar pra ver os feitos dele, ele já consertou a nave do Ratonauta mais de uma vez. E além disso, ele construiu um barco sozinho, sem a ajuda de ninguém. E também construiu do zero as armas laser muito potentes da Rasa, como visto em Pirulito e Ratonauta 2. O que nos leva ao questionamento: como que o Marshmallow conseguiu tudo isso, sendo que ele é um menino e nunca nem foi pra escola? Talvez ele seja uma das criaturas mais inteligentes do universo, tendo seu poder equiparado ao Galileu. Imagina se ele fizesse um curso. Meu Deus. Cicatriz do contrabandista Cat. Durante a edição dos Gladiadores, o contrabandista Cat aparece para lutar com os nossos heróis e tentar acabar com eles. Mas o que ele não esperava era que o Apollo fosse usar a sua arma secreta. Um socão de direita. E esse socão acabou arranhando o contrabandista Cat na cara, o que deixou ele com uma cicatriz enorme. Foi por causa dessa cicatriz que o Matéria Negra o convidou, usando a vingança como persuasão para ir atrás do Ratonauta. E assim começando a Liga dos Vilões. Pôster dos Dragões. Durante muitos anos na comunidade, algumas pessoas foram caçoadas e chamadas pejorativamente de malucos e malucas por dizerem ter lembrado de um pôster de Ratonauta e Pirulito montados em dragões. Todo mundo ria da cara deles, porque isso é absurdo, nunca apareceu nenhum dragão na franquia. Mas esse ano, na verdade ano passado, 2025, foi revelado a público pelos autores originais de Pirulito e Ratonauta que isso realmente existiu. E eles postaram fotos dos posters,
pôsteres, eu acho. Eles realmente eram muito bonitos. Foram feitos por um artista muito foda e que teve uma qualidade muito massa. Mas infelizmente, não se sabe porquê, a edição dos dragões nunca saiu. A comunidade chora até hoje, mas pelo menos recuperamos a Lost Media. Quem é o Matéria Negra? Na primeira vez que o Matéria Negra aparece, ele tá no mundo dos games. E ele tá atrás das joias do Cosmo. E o Ratonauta rouba a joia do Cosmo dele. No caso, James roubou. O que leva a gente a crer que realmente o Matéria Negra só tá atrás do Ratonauta porque ele quer vingança e as joias. Mas na verdade, foi revelado em uma entrevista do criador do Ratonauta que o plano original era que o Matéria Negra fosse tio do Ratonauta. Essa entrevista ficou perdida por muitos anos, mas felizmente a gente conseguiu encontrar ela. E ela é muito, 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 muito bizarra. Porque isso nunca foi indiciado em toda a série. Mas era pra ser uma revelação feita na Guerra Civil. Ops, perdão. Guerra Sem Fim. Guerra Civil é outra história que nunca foi contada. Mas isso fica pra outro iceberg. Galera, como é de costume, aqui nesse canal, quando eu faço vídeo de iceberg, eu tenho que vir aqui dar esse aviso. Eu sei que é chato, mas vocês têm que me entender. Eu realmente não aconselho você assistir essa camada se você é menor de idade ou se for sensível a temas muito sensíveis. Pede para os seus pais assistirem primeiro e depois darem a confirmação se você pode ver ou algo do tipo, ou então só não assiste. Porque aqui estão as coisas mais obscuras e mais pesadas e mais perturbadoras e mais pesadas e obscuras da franquia, da Creative Power, das franquias. Então você foi avisado. Tome cuidado. Candy Flex. Segundo uma das testemunhas mais confiáveis de toda a comunidade do pirulito, ele jura de pé junto de Mindinho que em 2018 ele viu em uma exposição sobre tecnologia e sustentabilidade uma tirinha do pirulito, a original, que era basicamente o pirulito chegando em casa e vendo o Bombom abrindo um monte de filme de DVD e falando, nossa, como eu tô feliz com esses DVDs. E uma hora depois, o Bombom tá vendo tudo na Kindflix, sem usar nenhum dos DVDs. A tirinha era uma crítica ao consumismo e ao aquecimento global, o que é muito nobre da sua parte. Parabéns, Pirulito, por ser um cidadão consciente. Ratonauta número 12. Você aí com toda a certeza do mundo tá pensando, poxa, não tem nada de especial na edição 12 de Ratonauta. O que esse maluco Ratonauta fã tá falando? Mas é aí que você se engana. A edição número 12 de Ratonauta nem sempre foi a que temos conhecimento hoje em dia. Na verdade, originalmente, a edição número 12 de Ratonauta era o Ratonauta supostamente voltando pela primeira vez para a base da Rasa e encontrando, pasmem, 3 ratinhas. Aqueles que tiveram a mão nessa Lost Media, que foram pessoas muito influentes na comunidade do Ratonauta e especializadas nesse assunto,
disseram que os 3 astronautas ficaram apaixonados pelos 3 ratinhas. Uma das memórias mais claras de todos que afirmaram ler e que bate em todos os registros é que o Galileu olhou para uma delas e, com a boca tremendo, falou: "Tô sonhando." Mas infelizmente, essas edições foram incineradas, depois rasgadas, depois jogadas na água, depois secadas, depois espancadas, depois recolhidas, jogadas no lixo, e esse lixo foi espancado, e depois ele foi atropelado, e depois jogado para o espaço, onde explodiram uma bomba H nele. Então não temos nenhum resquício dessas edições, além desses relatos. E eu prefiro assim. Eu acho que eu queria que isso continuasse Lost Media. Não vou mentir pra vocês, não. Não sei se eu quero ver o Galileu apaixonado. Dá medo só de pensar. Topete Duck. Ok, agora você deve estar se achando espertinho. Você deve estar falando: "Eu conheço todas as séries da Creative Power. Eu conheço o Pirulito, o Ratonauta, o Stickman e os Guerreiros da Galáxia. E não existe nada além disso." Mas você tá muito, 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 muito enganado. Porque existiu, em 2018, um piloto chamado Topete Duck. O co-roteirista principal de Pirulito Ratonauta e beta-tester de todas as edições simplesmente decidiu tomar as rédeas de seu destino e escrever uma saga sobre um pato de topete chamado Topete Duck. Não existe muito que se saiba sobre essa série, porque o criador infelizmente desistiu. E ela tinha muito potencial, porque era sobre patos, e esses patos eram legais. Talvez eles tivessem alguma relação com o Harry Pato, que aparece bêbado na Guerra Sem Fim. Talvez ele fosse um amigo do Topete Duck. A gente não sabe. Desde 2018, virou Lost in Media. Que decepção para a comunidade. O nome real da matéria negra. Algumas pessoas juram pela alma da própria mãe que lá atrás, lá em 2018, durante a criação do livro de atividades do Ratonauta, tinha um segredo. Existia um código secreto dentro do livro, onde se você fosse na caça-palavras e colocasse esse código, ia dar em algumas letras, que seria o verdadeiro nome do Ratonauta, Tio, no caso, uma matéria negra. Mas infelizmente, como não existe mais essa edição, e ela virou Lost Media, muito, muito, muito Lost Media, a gente não pode confirmar nem desconfirmar essa teoria. Mas que seria muito legal saber o nome real do tio do Ratonauta, seria. E eu queria muito. Esse é um dos maiores mistérios da comunidade, e a gente realmente precisa dessa resposta. Borboleta cósmica. Segundo relatos de Mitoriyama, um dos co-criadores de Guerreiros da Galáxia, existia um ser divino que era o que comandava os guerreiros, que era a borboleta cósmica. Ela estava presente nas edições dos guerreiros, e lendas dizem que ela foi vista no desenvolvimento de Guerra Sem Fim. Infelizmente não se sabe muito além disso, mas ela aparentemente ia ter um papel central na trama dos guerreiros e posteriormente na Guerra Sem Fim. É muito triste que a gente não saiba nada mais sobre ela, porque ela parece ser bizarra. A origem do Ratonauta. Não, eu não tô falando da origem do Ratonauta estudando pra virar astronauta.
Eu tô falando da verdadeira origem do Ratonauta, do conceito, da ideia. Em uma entrevista, muitos anos atrás, o criador admitiu, antes de Ratonauta bombar, que ele surgiu de uma piada em uma tirinha, onde um astronauta entrava em uma caverna e depois ele parecia preocupado. No quadrinho seguinte, ele era esmagado repentinamente. E o último quadro mostrava uma mulher gigante amassando ele com uma vassoura e resmungando: ratos do espaço, sempre ratos. E a caverna que ele entrou, na verdade, era uma toquinha de rato, daquelas que ficam na casa. Mas o bizarro é, a comunidade tenta há 8 anos encontrar essa tirinha e não consegue. A gente sabe que ela tava no livro Arariba Plus de 2018 de português, mas ninguém consegue encontrar esse livro em lugar nenhum. Ele simplesmente sumiu da face da terra e a gente fica desesperado tentando encontrar o que seja talvez a Lost Media mais importante para a história da Creative Squad. Se alguém souber de alguma informação sobre um livro Arariba Plus, quinto ano, de língua portuguesa, por favor, avise a comunidade, porque a gente precisa ver isso. E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um iceberg. E de verdade, esse foi o iceberg mais macabro e bizarro que eu já vi na minha vida. Eu tô com calafrios no meu corpo todo até agora. Tem muita coisa obscura. Se você já conhecia algum desses tópicos, ou melhor, não conhecia algum deles, deixa aqui nos comentários e compartilhe também outras coisas obscuras, que quem sabe a gente faz uma parte 2. E é isso. Obrigado por terem assistido. Ratonauta Fan 012 saindo.